Fala pessoal, meu nome é Thiago Flores, sou deputado federal por Rondônia e sou autor da PEC do Equilíbrio. Você já ouviu falar sobre ela? Fatalmente, nos últimos anos, você já se deparou com notícias como essas aí a seguir. Pois bem, essas notícias que acabamos de ver nada mais retratam do que se acostumou chamar de ativismo judicial. Você sabe o que é isso? Pela nossa Constituição, os poderes da República são divididos, eles são harmônicos e independentes entre si, de forma que ao Poder Executivo compete a execução de políticas públicas. Ao Poder Legislativo compete a elaboração de leis e ao Poder Judiciário compete o julgamento de questões que são levadas ao seu conhecimento. Acontece que, pelo ativismo judicial, começa a haver uma hipertrofia de um desses poderes, que é justamente a hipertrofia do STF. Quando aquele poder começa a se arvorar em competências de outros poderes. Começa, por exemplo, a querer fazer leis, a regulamentar situações que são típicas do legislativo fazer, como, por exemplo, querer aí legalizar o aborto, legalizar o consumo de drogas, querer regular o marco temporal. Para diminuir essa hipertrofia do STF e esse ativismo judicial, eu protocolei a PEC do Equilíbrio, porque imagino que mais eficiente do que combater os efeitos dessa hipertrofia é combater a sua causa. Nós sabemos que o Poder Judiciário é regido pelo princípio da inércia, ou seja, ele só age quando provocado. E no caso do STF, se ele está tão altivo assim, é porque ele está sendo muito provocado. Partidos políticos com baixa representatividade, ou seja, com poucos deputados e senadores em suas fileiras, perdem a disputa no campo político, nas discussões democráticas no âmbito do parlamento. E quando perdem essas discussões, eles judicializam a questão, eles se socorrem diretamente ao STF. É quando você era pequeno e tinha, algum irmão, brigava com ele e quando perdia, se socorria ao seu pai ou à sua mãe. Você vai ver, eu vou contar tudo pra minha mãe! Demos entrada no STF. Nós estamos entrando com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. A bancada do PSOL na Câmara dos Deputados foi ao Supremo Tribunal Federal. O Partido Rede Sustentabilidade acionou o Supremo Tribunal Federal. A maioria dos partidos, então, que levam a demanda para o judiciário, quando perdem a discussão no parlamento, são partidos com viés de esquerda. E dê uma olhadinha quem vai julgar lá no STF essas questões que agora serão judicializadas. Vejam só a composição atual dos nossos ministros do STF. Olha aí, esses aqui foram indicados por governo de direita. Já esses aqui, olha quantos, foram indicados por governos de esquerda. E tem esse aqui, bom, esse aqui eu vou deixar a própria ilustração falar por si. E aqui eu abro parênteses para informar para você que durante os estudos da nossa PEC, nós observamos que mais de 70% das ações que o STF são provocadas no âmbito do controle de constitucionalidade são provocadas por partidos com espectro político de esquerda. Pessoal, então para não ter dúvida, o que a gente visa com essa PEC? A gente quer evitar que uma discussão política dentro do Congresso Nacional seja revisada pelo VAR lá no STF. Então, o nosso objetivo é fazer com que esses partidos com poucas representatividade política acionem, provoquem o STF.
os partidos com viés de esquerda que percam as decisões no âmbito da Câmara ou Senado utilizem do VAR e judicializem essas questões lá no STF, onde, pela atual conjectura, serão julgadas por ministros indicados, na sua maioria, por governo de esquerda. Com isso, a gente consegue 3 grandes conquistas. Primeiro, garantimos que as discussões políticas permaneçam no campo democrático que é o parlamento brasileiro. Segundo, a gente valoriza as prerrogativas parlamentares, uma vez que quem foi eleito para discutir sobre assuntos que afetam a sociedade é o parlamentar brasileiro e não o ministro do STF. E terceiro, mas não menos importante, a gente assegura o reequilíbrio dos poderes da República. Se você gostou desse vídeo e compreendeu o cerne do problema que nós pretendemos resolver, compartilhe esse vídeo, faça com que ele chegue ao maior número possível de deputados que vocês conheçam, para que a gente consiga atingir o número mínimo de assinaturas para levarmos esse tema à discussão do Parlamento brasileiro.